Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias. Começa que ouviremos hoje com um veteraníssimo muito especial, tava com saudade dele. Mas antes de começar esse bate-papo, quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast, dê o like, ative o sininho, acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. É com muita alegria mesmo que eu recebo aqui, eu vou chamar de meu mestre, porque dentre as pessoas que ensinam a gente a ser bombeiro, com certeza está essa pessoa, o nosso querido, eterno Subtenente Corá, hoje Tenente Corá, uma lenda, posso dizer, do salvamento. Corá, que alegria receber você aqui hoje. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, veio lá de Sorocaba, acordou cedo, muito obrigado por isso, seja bem-vindo a esse humilde 193 BombaCast. Vou começar, comandante, tomando meu cafezinho. Acordou cedo, né? Tem que tomar café, né, Martinho? Chega tomando café já. Tá muito bom o café. Obrigado por me receber. É uma honra revê-lo. Lembrarmos do nosso tempo que passamos junto na nossa jornada de bombeiro. Foi um tempo muito feliz na história do bombeiro e particularmente na nossa história, né? Que momento bacana que a gente viveu, né, Corá? Então, fantástico. Muito obrigado por me receber. Puxa, é uma honra. A honra é nossa, tenha certeza. Bom, já que ele falou, né, ele já começou tomando cafezinho, né? Então já vamos falar do nosso Bomba Café, o café da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Fica aqui na rua Anita Garibaldi, número 25, bem ao lado ao quartel do Comando do Corpo de Bombeiros. Café temático, tem coisas de bombeiro, memorabilia de bombeiro, um lugar que respira bombeiro. Ponto de encontro de veterano, viu, o Corá? Muitos veteranos vêm aqui, todo dia a gente encontra a gente. Se você não conhece ainda, venha conhecer o Bomba Café. Anita Garibaldi 25, no térreo. Aproveita, sobe no primeiro andar, conhece a loja da Fundabom, parceria com a SOS Sul, abraço pro Bill. Aqui fica a Shirley atendendo, memorabilia, muita coisa que está aqui no nosso visual aqui do estúdio é da nossa lojinha. Mais camiseta, boné, um monte de coisa, venha conhecer. Tá feito. Obrigado, Corá. Aproveite seu cafezinho. Muito obrigado. Mas eu vou soltar já de cara aquela pergunta que a gente sempre faz para todo mundo que vem bater um papo aqui com a gente. O que levou você, Corá, a quando jovem sonhar e querer ser bombeiro? Conta um pouco da sua história. Sim, era um sonho de criança, né? Igual muitas crianças têm esse sonho. Ver o bombeiro é realmente uma instituição que inspira confiança na população. E aí o jovem ainda, a criança ainda fala, eu quero ser bombeiro, e cresce com esse sonho. E assim fui eu. Você já tinha alguém na família? Você tinha alguma referência? Não, fui o primeiro. Você foi o primeiro. Depois a gente fala, você puxou uma fila aí também, né? Caminhos. E aí, como não tinha nenhum caminho para entrar direto no Corpo de Bombeiros naquele tempo, eu tive que primeiro entrar na Polícia Militar. E não foi ruim não, foi um tempo muito bom também, de muita experiência. Tudo conta como experiência. Claro. E entrei na Polícia Militar, vim para o radiopatrulhamento lá no CPAM-2, no aeroporto, 1º Batalhão na época. E do lado, ali tinha a 8ª Companhia do Corpo de Bombeiros. Que parede com parede, né? Eu já, numa das visitas ali, falei, vou lá ver se eu conheço alguém. A perseguição pelo sonho. E fui lá, conheci o comandante, era o capitão José Carnicina Martins, o reizinho, realmente um rei, viu? Aquele era um rei do bombeiro. E falei do meu desejo com ele e ele falou, eu era cabo, né? Ele falou, você faz escola de sargento, CBS, quando você for terminar o CBS, você vem aqui, você vai ser bombeiro. Eu acreditei naquela promessa e era cabo, falei, bom, agora tem que estudar para ser sargento. Agora tem que passar nesse concurso. Estudava dia e noite, comandante. Estudei bastante, fui para a escola de sargento, fui para o CBS, um ano depois eu já estava no CBS. 2 anos depois, eu já formado pelo CBS, eu já estava voltando lá na sala do comandante Coronel Martins, na época capitão. Eu já estou formado. Ele falou, quero vir para cá. Venho para cá. Ele falou, mais uns dias você vem para cá.
Ele não sei que mecanismo, quem que ele conhecia. A verdade é que 15 dias depois eu estava me apresentando em definitivo lá. Caramba. E foi um tempo fantástico. Maravilhoso. E nós estamos falando do ano da década de 70, né? Você lembrou disso aí? Isso é em 76. 76. Então você pegou lá ainda aqueles que a origem dela era a quarta companhia, então você Sim. pegou lá aquele pessoal que saiu da quarta para formar o oitavo. Todo o pessoal do Quem Cambuci. que era essa galera aí? Rufino, Sidney, Egídio, Egídio, família Medeiros, abraço família a todos. Medeiros, o irmão dele ficou lá no Cambuci. E Teixeira, Bold, Winston Oscar Bold da Silva. Da Silva, o Lorde. O Lorde. Esse era Saudoso Winston, hein? Puxa, o Bold era um cara genial. O pai dele era um Lorde e a mãe dele Eram ingleses, né? Ingleses. Aí, ó, Winston Oscar Bold da Silva. Da Silva. Para confirmar que ele nasceu no Brasil. Mas, era um cara muito bacana, né? Nossa, Poxa. gente. Mas você era cercado de pessoas como essas, né? Pessoas maravilhosas, né? Eu caí naquela turma. Deus sempre tem um propósito para cada um de nós, né? Sem dúvida. Caí naquela turma. E uma coisa que eu quero falar para o senhor é o seguinte: a gente precisa resgatar no Corpo de Bombeiros essa coisa de falar assim, olha, não basta eu saber. Eu tenho que saber e tenho que preparar os meus companheiros, a minha tropa, os meus sucessores. Tem que deixar uma herança. Isso hoje tem um nome bonito, viu, Corá? A gente sempre fez isso, né? Hoje no mercado se chama de mentoria, né? Isso. Mas a gente sempre fez isso, né? Isso. É a verdadeira mentoria. É a verdadeira mentoria. Mas aquele pessoal fazia isso com maestria. Mas você fez também, viu, Corá? A gente vai falar da sua história, você fez isso também. Herança do que eu aprendi com o Sidney, com o Egídio, com o Rufino, com o Teixeira, Bold, Divanil. É legal a gente falar porque a gente só acha que aprende com superiores, né? Não, a gente aprende subordinado. Aliás, eu aprendi muito, mas muito com subordinado. Eu aprendi subordinado. mais com subordinados não tenha dúvida. na ocorrência do que com os meus superiores. Olha, eu não tenho um mínimo de dúvida disso, Corá. Somos exemplo disso, né? Sim. Sim. E aí eu caí nesse grupo. O Sidney, ele tanto ensinava tecnicamente como fisicamente. E aí a gente chegava de ocorrência, ele trazia toras de eucalipto, jogava lá no pátio, pegava o machado e mandava eu... Vai picar pau. Vai picar pau. E eu ficava horas lá, até fazer calo na mão. Ele vinha lá e falou, não tá bom ainda. Até aprender mesmo a bater machado. Hoje, claro que a tecnologia ajuda muito, mas tem guarnição que hoje a tropa não sabe bater machado. Se falhar o equipamento... Se falhar a motosserra... vai ficar na dificuldade. Ficar... Essa sua geração, eu vou falar alguns como você, claro que você lembra, Calimã, Sim. Bahia. Eu me lembro desses caras cortando tora de machado no estacionamento do Cambuci, que era na rua de trás. Os caras chegavam a fazer, lá também onde você trabalhou, no Butantã, os caras faziam uma pilha de cavaco de tanto cortar tora no machado. Tinha uma competição de... Sim, treinando para isso, exatamente. Isso. E era o nosso dia a dia isso, né? e assim nós começamos. Eu me destaquei na parte de ferramenta porque eu tinha sido pedreiro com meu pai antes de vir para o bombeiro. E meu pai era rígido na questão de ferramentas, limpeza, a motosserra, o enxadão tinha que estar afiado, tinha que estar limpo, tinha que estar bem acabado. Então ele cuidava muito, serrote travado, ele me ensinava tudo isso, né? E quando eu cheguei, a gente ia cortar alguma coisa que serrote e não cortava. Aí eu aprendi, ensinei a minha guarnição a travar serrote, um dente para cá, outro para lá. Aquela história de tortar os dentes lá do contrário, né? Para ter um corte. Para ter um corte melhor. E eu comecei me destacando na parte de ferramenta. Mas a minha grande facilidade, porque eu era magérrimo, né? Era a parte de altura. E cortar, quando eu tinha que subir em árvore era eu, quando tinha que descer em poço era eu, porque a gente descia na corda naquele tempo. Sim, na corda de sisal, né? De sisal, exatamente.
porque eu era mais leve da turma. Solta o magrinho lá. Por conta disso, eu fui me especializando. Tive que aprender na marra, né? E você teve um mestre lá, que vamos falar dele um pouquinho, que você conviveu com ele, que foi o Edson Perequeté. O Edson Perequeté. O Edson Perequeté foi companheiro de muitas datas, fizemos prevenção na represa de Guarapiranga há muito tempo junto. Eu só trabalhei com ele na aquática em Guarapiranga. Não tive a honra de trabalhar com ele na guarnição de salvamento. Mas trabalhei com Divanil, trabalhei com tantos outros, Nunes, que não é mais bombeiro, saiu do bombeiro. Trabalhei com tantas outras feras que me ensinaram tantas coisas. Cabo Muzi, Soldado Gomes. Chegava uma ocorrência... Estava resolvido já. Estava resolvido. Não precisava nem de comunicação. E é verdade isso que você está falando, porque eu peguei o finalzinho dessa era quando cheguei, né? Os caras não precisavam falar, pelo olhar, cada um sabia o que tinha que fazer. Era um negócio incrível. Incrível. Mas olha que interessante. A gente chegava no quartel, 2 horas tinha treinamento, todo dia. Todo dia tinha um simulado de armar um material, um equipamento. O armar geral, né? O armar geral. Todo dia tinha sala de aula. Todo dia tinha educação física de manhã e futebol à noite. E isso sem prejuízo das ocorrências. E atendendo a ocorrência sem parar, né? Quando o resgate foi implantado, a gente tinha dia de atender 10 ocorrências de resgate. Você participou da implantação do resgate, né? Sim, você já era subtenente nessa época já. Já era subtenente. Bom, só para registrar, viu, Martinho? O Corá foi subtenente 14 anos, né? Ele chegou a subtenente muito rápido. Isso foi uma marca da sua carreira, né? Eu já te conheci subtenente, pô. Fiz carreira de subtenente. Eu já te conheci subtenente e, poxa, você foi até aposentar 14 anos, foi isso, né? Eu não nego que tenho muita honra em ser tenente dessa nossa polícia militar nesse corpo de bombeiro. Mas eu me sinto subtenente. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar disso. Pô, mas como não associar você, Cora? Você fez uma história, poxa, muito bacana. Nessa época aí que você, da implantação do resgate, estamos falando aí do começo dos anos 90, essa época você continuava ainda no é que mudou. Aquela época foi uma época que as unidades mudaram de nome, enfim, mas sempre no mesmo lugar, sempre lá no 2º GBS, né? Eu só tive fora do Bombeiros um pequeno período que o Coronel Arlindo, na época era ainda Major, me levou para assessorar, ajudar ele na assessoria da Secretaria da Promoção Social. Isso, você ficou um tempo com ele lá. E foi bom também, porque nesse período eu coordenei 2 operações de inverno, pegando aqui nessa região pessoas que não tinham em condição de rua. Né? A gente arrumou algumas conduções, pegava, as pessoas levavam para uma associação, eles tomavam um banho, comiam uma sopa quente que a gente preparava lá, um sopão, ganhavam um colchão, uma roupa limpa para dormir, no outro dia a gente mandava. Infelizmente não tinha estrutura para segurar esses caras o dia inteiro lá. Mas acolhia durante o frio, né? A hora mais triste e perigosa que era do frio. E fiz 2 anos essa operação inverno. Experiência muito bacana também, né, Cora? Que é uma... Quem implantou isso foi o Coronel Arlindo, na Secretaria da Promoção Social. E você volta para o bombeiro junto com ele quando ele volta? Não, ele fica lá. Ele ficou um tempo e você voltou antes? Eu voltei antes, aí eu voltei em 89, acho. Em 89 ainda tive uma ocorrência importante. Eu esqueci de perguntar, eu queria que você contasse uma ocorrência marcante para você desse seu período aí. Já tinha uma viatura que seria o protótipo do resgate, que é a UTE. Corria no primeiro GBS, aqui na Central, mas com guarnição do primeiro GBS. E corria uma no 2º GBS em Guarapiranga. Eu não era dessa guarnição porque eu comandava a prontidão. Já era subtenente, né? E aí, nesse dia, um dos componentes da guarnição teve uma doença na família, ligou para o oficial de área, o oficial de área falou, vai embora. Ligou para mim, se tem alguém para substituir o Issa, Fernando Issa Ramalho aí na UTE? Falei, tenho.
Ele falou, então pode dispensar ele. Dispensei o Issa, ficou o Causa Júnior como motorista, meu eterno companheiro de prontidão. Tem que vir aqui, já vamos convidar o Causa para vir aqui também. E eu, naquele dia, a UTE nunca correu tanto que nem correu aquele dia. Pegamos pessoa presa em ferragem, pessoa em poço. Mas à meia-noite, diz a Bíblia que à meia-noite, a Bíblia enfatiza muito isso, né? À meia-noite deu uma ocorrência em Vila Mascote, na região de Americanópolis. O pessoal estava fazendo um churrasco, a terra cedeu, caiu 19 pessoas dentro de um poço de quase 50 metros de profundidade. Essa ocorrência é famosa, Cora. E aí eu fui lá com a UTE para socorrer as pessoas. Mas quando chegamos lá, já tinha uma guarnição de salvamento, mas não tinha ninguém ainda entrado no poço. Ele cedeu, né? O poço existia. Abriu uma cratera, né? E aí a parte da casa que estavam ali foi tudo para dentro. Para baixo, com brasa de churrasco, com pedra de concreto em cima. Tirei 2 pessoas com traumas, um na coxa e um na costela e um com trauma no cervical de dentro, porque caiu junto com pedra em cima, né? Concreto em cima. Claro. Aí eu cheguei naquele local. Quando eu cheguei, tinha um menino se amarrando numa corda de nylon para descer. Eu falei, o que você vai fazer? Que você vai... A gente pendurado nas beiradas da casa que sobrou, porque cedeu tudo, né? Tinha a casa à frente, atrás e dos lados. Aquele quadrado que tinha no meio cedeu. Um menino pendurado na janela querendo descer. Eu falei, o que você vai fazer? Não, minha mãe tá lá, eu vou descer. Eu falei, não, pode sair, tira ele daí. Aí tiramos o menino. Eu peguei uma corda de sisal, fiz os nós que a gente fazia, cadeira com a cabo de sisal, né, corda de sisal. E aí me desceram no poço, eram perto de 00:30, 1h, não tenho bem lembrança disso. Fiquei até 6 horas da manhã tirando gente dentro daquele poço. Poço que havia sido transformado em fossa. Deram descarga de fezes 2 vezes em cima de mim, eu lá dentro do poço. Barata que entrava pela farda, eu esmagava. No começo me incomodou, depois você não tem o que fazer, né? Tem que trabalhar aqui, tem que fazer isso aqui. E tirei primeiro uma moça que estava encostada com um pedaço de pedra no pescoço dela, de concreto, trauma de cervical. Naquele tempo a gente ainda não usava colar cervical. Foi o princípio das coisas todas, né, cara? Mas eu fiz um nó nela, amarrei o peito dela bem amarrado, um cote no peito, e falei para a turma, sobe ela com as costas na parede. E orientei ela a travar o pescoço e não mexer. E ela subiu com as costas na parede, até lá em cima. Foi uma das pessoas que eu vi depois da ocorrência. Ficou 6 meses com colar de cervical de ferro. Sobreviveu. Tirei um outro com trauma de costela, ponta do concreto. Esse aí, prendendo ele na parede, ele estava tentando pegar embaixo assim, ele falava, meu sobrinho está aqui embaixo, tira ele. Mas essas alturas, quando eu cheguei lá, já estava soterrado. Mais de 1 hora de ocorrência. Eu deduzi que ele já tivesse morto e certamente estava, porque estava soterrado mesmo. Caiu com terra por cima, tudo. E aí eu tive que amarrar a pedra primeiro, para a turma puxar a pedra para cima, tirar a pedra dele, para depois resgatar ele. Um outro com a pedra, mesma coisa, no fêmur, ele com o joelho dobrado, tinha uma pedra de concreto gigantesca no fêmur esquerdo dele. Amarrar a pedra, tirar a pedra, tinha uma puxa de cima com bastante. Foram mais de 6 horas de resgate. Foram mais de 6 horas. Eu tirei 9 pessoas com vida. E quando eu saí era 6 horas da manhã. Saí de lá, fui pro quartel tomar um banho quente. Era 13 de agosto. Eu sei que era uma véspera de dia dos pais. Acho que 89.
Eu não sou muito bom de datas, viu, comandante? Mas, Cora, você sabe que essa ocorrência tua, eu me lembro disso, da história. Claro, eu não era bombeiro nessa época ainda, eu estava na academia. Mas assim que eu cheguei no bombeiro, das ocorrências famosas que se falava muito no bombeiro, essa era uma delas. E você sabe que eu, como tenente de área na Zona Leste, eu peguei uma ocorrência dessa, muito parecida, só que felizmente ninguém caiu no buraco. Foi uma, né, por Deus mesmo, né, mas uma história exatamente a mesma coisa. O fundo de uma casa, o poço, né, o pessoal... E eu vou te contar uma história recente até agora com um amigo meu. Constrói, às vezes bate uma laje, não lembra, cobre o poço, aquilo ao longo dos anos aquilo vai solapando. E de uma hora para outra aquilo afunda tudo. E lá passava uma tubulação de esgoto da casa de cima. A tubulação de esgoto cedeu e a água que caía do esgoto caía na parede do poço, vai solapando. Eu vi exatamente esse cenário nessa história que eu estou te contando, mas felizmente não caiu ninguém. E eu estou contando essa história até porque muita gente assiste a gente tem que tomar mais cuidado. Agora, esse ano, recentemente, um amigo que mora numa casa em Osasco, há muitos anos já, ele mora numa casa, ele comprou o terreno ao lado, ele fez uma piscina, área de lazer ao lado. E onde ficou a garagem da casa dele, ele percebeu que o assoalho começou a dar uma fletida. Ele, previdente, ele chamou um pedreiro e um engenheiro para dar uma avaliada. Bom, resumo da ópera. Ali tinha um poço, ele não sabia. Era o poço do terreno do lado. Por sorte e por previdência dele, né, ele mandou abrir, teve que aterrar o poço. Você vê, o cara morando há anos na casa. Então vocês que não sabia. Pois é, isso acontece muito, pessoal. Muito cuidado. Quando for construir, observa o terreno que você está construindo. Essa história que o Corá aqui, infelizmente, foi trágica, né? E outras que eu contei que infelizmente não foram. Mas é um risco, tá? Você que vai construir, veja bem o terreno que você está construindo. Vê se lá não era antigamente um poço ou uma fossa, como você falou. Tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? A gente precisa lembrar a evolução das cidades. Por exemplo, você vai para um bairro distante, Parelheiros. Não tinha água. Não tinha água encanada, era Osasco, é o caso desse amigo aí. Aí chegou a água encanada. O poço perdeu a utilidade. Fica contaminado. A turma mete uma laje em cima e acha que está resolvido. Acho que resolveu o problema. Não. O correto seria aterrar, né? Seria o correto. Quanto que a pessoa vai gastar de terra? Ela acha que metendo uma laje por cima já está resolvido. Não está. Às vezes sim. Às vezes não, né? Às vezes não. Corá, você correu no resgate. Você comandou prontidão muito tempo, até porque você era subtenente, né? Você relatou pra gente uma ocorrência aí que foi realmente emblemática. Mas mais pra frente, me conta uma ocorrência aí da sua época de resgate, que eu sei que você tem muitas. Eu tive o privilégio de estar entre a primeira equipe que fez o curso de resgate, né? Exatamente. Então, era o Coronel Arlindo, o Carquede, o Coronel Zé Carlos, aquele médico... Dr. Martini. Dr. Martins. Já veio aqui, já o Dr. Martini. Ah, é? Já veio. Eu sei que ele mora em Sorocaba hoje, eu não tive o prazer de... Já tivemos o privilégio aí, a honra de entrevistá-lo aqui já. Eu fui o primeiro curso de resgate que teve e nós em seguida começamos a dar os treinamentos nas unidades, né? Você fazia parte daquela equipe que se deslocava nas unidades, né? Viajei com o Coronel Wilson, com o Munhoz, com o Elifas, com tantos outros aí. A gente foi para Botucatu, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Eu fui até Salvador dar treinamento de resgate naquela época. Eu e o Elifas. E então, por conta desse privilégio, assim, não é merecimento não, comandante. A gente caiu de paraquedas no meio de uma turma que fez acontecer. Eu só peguei a carona com isso, né? Não, mas é a tua competência, cara. Não, tem um esforço pessoal nisso, mas as coisas aconteceram muito. Eu não tive tanta dificuldade em pegar carona nesse tempo, porque foi um momento que fervilhou a acontecer. E foi uma transformação, né, Corá? Foi. Se você parar para pensar, o próprio relato que você acabou de fazer, né, dos primórdios, porque essa ocorrência que você relatou de 89, não tinha resgate ainda, dos primórdios. Não tinha ainda. E o que aconteceu alguns anos depois foi uma chave, uma transformação muito grande, né? Muito grande. Precisou muito treinamento para mudar o conceito de alguns mais antigos,
que agora era com jeito e não era mais Na força. na força, né? Mas aconteceu, graças a Deus que aconteceu, foi uma coisa muito boa para a nossa sociedade. O Corpo de Bombeiro ocupou um espaço muito importante na sociedade com o resgate. Mas eu quero contar uma ocorrência que vale pelo lado da emoção mais do que qualquer outra coisa. Eu comandava uma guarnição de resgate no Butantã, que era eu, o Cabo Washington. Nós dois tínhamos curso de técnico de enfermagem, fizemos para aprimorar o nosso trabalho, eu e o Washington. Fizemos no Einstein, fizemos junto. E uma menina chamada Sônia, é falecida, Soninha. Soninha, lembro, Soninha, a bombeira Soninha. Faleceu. Me lembro, infelizmente. Grande pessoa. Então nós fomos atender uma ocorrência num lugar, na Raposo Tavares, embaixo de uma passarela onde tinha o Extra, onde morreu uma criança, onde morreu um pai daquela criança tentando passar a passarela, e agora nesse dia a criança, filha do mesmo homem que morreu no mesmo atropelado. Lugar. Atropelado. O pai e o filho. Em ocasiões distintas. Em tempos depois, um ano depois, a criança, no mesmo lugar. Que coisa. E aí nós chegamos, eu, o Washington, chegamos lá, a criança já estava completamente, não tinha nem o que fazer mais. Aí voltamos para o quartel, a hora de almoço. Nós saímos na hora que íamos almoçar. Chegamos, Butantã era perto desse lugar, voltamos. O rancheiro, no tempo era rancheiro, não sei se ainda é. Não, hoje. agora é mais. Não é mais, né? O rancheiro serviu o almoço pra gente. A gente sentou os três na mesa e começamos a chorar, os três. Eu falo, fico emocionado. Que drama triste que podia ser evitado. Eu poderia falar de muitas outras ocorrências, mas eu quero falar dessa até como preventivamente as pessoas pensarem na hora de atravessar uma rua, olharem melhor, atravessar num lugar seguro. Usar a passarela, que não foi o caso lá, embaixo da passarela a ocorrência. E quero falar uma outra coisa também. As pessoas costumam falar assim, olha, você não se envolva, não sinta nada na ocorrência. Muito pelo contrário. Não perca o respeito pelo ser humano, não perca a sua sensibilidade, é isso que vai fazer a diferença para que você seja um bom profissional. Em qualquer área, não é só no bombeiro. No momento que você perde o respeito, que você perde a sensibilidade do respeito, do amor à pessoa, acabou tudo para aquela pessoa. Mas você tem razão, eu já falei isso aqui, viu, Cora? A gente muitas vezes, para poder fazer o que a gente faz, a gente tem que vestir uma espécie de uma armadura, né? Uma capa de proteção emocional. Mas a gente tem que lembrar que é só uma capa. É só uma capa. Porque ali de baixo tem um ser humano. No meu caso, né, cada um lida com isso de uma maneira diferente, né? Eu era aquela pessoa que conseguia naquele momento vestir a capa. Mas vou dizer uma coisa pra você, viu, Cora? A mesma coisa. Chegava em casa, abria o berreiro, mas muitas vezes, e sem vergonha de falar isso, viu? Quero contar aqui mais uma historinha, viu, comandante? Que por conta desse pós, muitos colegas nossos não têm estrutura para suportar. E eu não sei como é hoje, mas na época a gente já tinha um serviço de psicologia. A gente tem os NAPs hoje, muito importante, muito importante. Mas na época a gente não tinha acesso a isso. Mas precisava se virar. Como que as pessoas faziam? Alguns se entregavam para bebida. Muita gente bebia por conta da falta desse suporte. E agora, o que eu faço? Tinha que lidar com aquela emoção. O que eu faço com a minha emoção? O que eu faço com o meu sentimento? Né? É duro, viu? Mas eu tenho uma história para contar para o senhor disso aí. No meu quartel, eu tenho um amigo que era meu braço direito, Munhoz. Eu era subtenente e ele era primeiro sargento. O velhinho, aquele bigodão dele, lembro muito cara dele. De bravo, aquela cara de bravo que ele tinha. Mas figura dele muito associada ao Butantã, cara. Eu lembro muito dele.
Então, vamos imaginar, eu pegava uma ocorrência, eu ia para a ocorrência. O Munhoz, a gente não era... Poucas vezes trabalhamos na mesma guarnição. Algumas vezes no resgate, mas normalmente montávamos guarnições diferentes, para que se eu saísse ele estivesse no quartel, ele saísse eu estivesse no quartel, para tomar conta do quartel. A gente tem que lembrar que naquela época eu tinha uma prontidão de 27 homens. É, verdade. Eu tenho uma escala guardada, eu preciso mostrar com a Ediana no programa, Martinho. Eu tenho uma escala guardada com 30 nomes. Tinha até motorista, como é que é? Motorista de dia reserva. Pois é, ô saudade desse tempo. As viaturas hoje, o quartel tem 4 pessoas, se correr o R, 2 viaturas. O incêndio fica. Exatamente. Pelo amor de Deus. O AB, na época, era 7 pessoas. 7 pessoas. Um bomba armado com 7 pessoas. Ô, maravilha, né? Hoje é impensável. Tirando o autobomba, o tático, né, que tem 6, o resto é 3, né? São 3. No interior é 2. No interior são 2. Bom, aí eu e o Munhoz, como que nós fazíamos? Eu corria, o Munhoz estava lá. Aquele bigodão dele. Chegava, ele encostava assim em mim. E aí, Corá, como que foi? Ô, Munhoz. Ele só perguntava como que foi e deixava eu falar. Ô, Munhoz, foi assim, foi bravo, puxa vida, tal. Ele, só ouvia. Daqui a pouco ele corria. Eu ficava lá. Quando ele chegava, e aí, Munhoz, como que foi? Olha, Corá, foi assim, fizemos isso, fizemos aquilo, tal, foi bom, não foi triste, não foi. Nós dávamos, sem saber o que a gente estava fazendo, a gente dava suporte um para o outro para suportar. Ouvia, né? Emprestava o ouvido. É isso aí. E isso aconteceu naturalmente. Depois a gente começou a fazer isso com a prontidão toda e dava resultado. É verdade. O bombeiro sempre, eu acho que até meio, eu não diria sistematicamente, né? Era meio assim que intuitivo. Sim. Né? Era essa conversa, era intuitivo. Essa é a palavra correta. Intuitivo, né? É aquela coisa, que era muito comum, né? A gente fazer... Hoje tem nome, chama de briefing, né? Mas quantas vezes você terminava uma ocorrência, você como comandante de prontidão de guarnição, você chamava a equipe para falar sobre aquela ocorrência. Na verdade, ali a gente não estava fazendo só falando a parte técnica, a gente estava também dando a oportunidade para as pessoas, né? Dar uma aliviada ali naquela emoção, o suporte naquele sentimento. Se você não descarrega aquela emoção, aquilo vai bater... É na família. Você leva para casa. Leva para casa, lógico. E emoção é uma coisa, você falou dela, se descarregou, você já está pronto para a próxima. É verdade. Dá uma... E a gente sempre... eu trabalhei com treinamento comportamental em várias empresas, uma empresa no Rio que era a Dinsmore, trabalhei com outra aqui em São Paulo que é Avante, do Tomás Brandolin, TEAL, T+D, várias empresas. O Pedro, a gente fazia vela oceânica, que era um trabalho comportamental. O Pedro hoje está no Ceará, né? Está no Ceará. BL3, eu aprendi a velejar com ele, abraço, Pedro. Passa o link para ele. Vou passar. Pedro é uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito dele. É isso que eu queria chegar nesse ponto aí, eu vou te interromper, mas para você continuar no mesmo tema, a gente conhece a tua história, estamos falando dela, né? Você sempre foi muito ligado ao conhecimento, à instrução, ao aprendizado no bombeiro, que foi uma coisa que você também levou para fora, né? Sim. Você trabalhou muitos anos, né? Você começou a falar exatamente sobre isso agora. E fala um pouco para nós dessa simbiose de coisas que você aprendeu no bombeiro, que você conseguiu levar para fora e vice-versa. Sim, então, eu comecei com um trabalho, por conta do salvamento em altura, um trabalho de uma empresa que fazia eventos no alto, que é a Dinsmore. Ela fazia 2 trabalhos no alto e eu fazia segurança do evento. Mas aí eu comecei a participar dos briefings dele, né? Debriefing, aquelas coisas. Eu chamava de processamento, eu não gosto de palavra em inglês. E dei sorte que, por conta de uma empresa, outra me chamaram, aí eu comecei a fazer consultoria em evento ao ar livre. Fiz vários eventos, eu mesmo montava as dinâmicas. Tá? Agora, o lado bom disso é que essas dinâmicas de comportamento, elas não escondem aquilo que a pessoa é. Não tem como mascarar. Você vai para a dinâmica, você vai fazer a dinâmica numa atividade em grupo, em equipe,
E lá você vai mostrar quem você é. Mas no processamento, quando a gente reúne a turma e cada um conta a sua experiência, olha, aconteceu isso, não deixaram eu falar, ou eu falei demais, ela começa a se autoavaliar, se corrigir, e aí tem um momento do processamento que a gente... O que você faria diferente? São perguntas diretas, né? O que nós fizemos de assertivamente? O que deu errado? Mas finalmente o que nós faríamos diferente? E ali estava o grande aprendizado, né? Então, o trabalho comportamental, ele tem essa facilidade de mudar as pessoas. Eu levei o que eu sabia de segurança para os eventos e trouxe a parte de comportamento para o quartel. Que bacana. Você fez isso muito bem, viu? E eu vou ser testemunha de uma coisa agora. Você talvez não se lembre disso, mas eu me lembro, porque marcou. Eu era tenente e eu tirei, você lembra disso? Eu tirei bastante tempo área no Butantã. Sim, eu trabalhava aqui, sim. mas tirava área no Butantã. Até porque eu gostava muito do Coronel Arlindo, e o Coronel Arlindo falou pra mim, falou, pô, vem tirar a área aqui. Eu falei, pô, o senhor não pede, o senhor manda. Eu passei a colocar meu nome. É meu amigo. Pô, um cara, respeito muito ele. Gosto muito igual. Um abraço, Coronel Arlindo, já esteve aqui já. E aí eu passei a tirar a área lá. E foi quando eu pude observar mais de perto você comandando prontidão. E aí eu vou contar o episódio. Eu me lembro quando formou aquela turma de bombeiras, né? A primeira turma, não as pioneiras, aquela primeira turma que fez o curso aqui inteirinho no bombeiro. Sim, você lembra disso, né? 2 pelotões. Tem gente nativa ainda. E aí uma parte, evidentemente, acabou o curso, foi recebida lá no Butantã. Sim. Eu me lembro de algumas, né? Acho que a Renata, Fázio, essas meninas. E aí você como comandante, eu estava de área no dia que elas se apresentaram. E eu me lembro, eu as recebi, tinha dado aula para elas, mas eu me lembro até hoje quando você levou elas para a sala de aula e você começou a fazer eu ouvi uma parte. Depois eu saí e deixei você à vontade, mas eu me lembro de uma coisa que foi muito importante, né? Que você falou, olha, eu tô recebendo vocês aqui numa instituição que me recebeu e que recebeu os meus filhos. Eu lembro de você falar isso. Eu me lembro, marcou, viu? E aí você começou, você fez um acolhimento, e porque era tudo muito novo, né? Era a primeira vez que a gente estava recebendo, já tinha mulheres no bombeiro, mas era em pouquíssima quantidade. A gente até que na época teve que adaptar alojamento, você lembra disso, né? Mas você fez um negócio ali que eu achei fantástico. Porque, claro, imagina aquelas meninas ali chegando, né? Cheia de preocupações, cheia de ansiedade, cheia de incertezas, né? E ver na sua figura, né? Quase que um pai ali, né? Como você se colocou, na verdade. Eu sempre me coloquei. Foi um negócio, eu falei, cara, vou te falar, de verdade, eu falei, esse cara realmente é líder. Foi a impressão tua que eu tive naquele momento ali. Que bom que eu deixei uma boa impressão naquele dia. Imagina. Às vezes o dever faz a gente deixar uma má impressão com algumas pessoas no momento, né? Mas se eu deixar uma boa impressão, que bom, eu fico feliz também. Eu falei, pô, cara, essas meninas não vão ter problema, vieram para o lugar certo. Eu trazia as dinâmicas, né? Até hoje eu trabalho com jovens na igreja. Isso lá em Sorocaba, né? Lá em Sorocaba. E faço dinâmicas. Eu tenho, na igreja que eu congrego agora, eu tenho lá material para umas 10 dinâmicas. Coisas simples, bambolê, coisa simples assim, a gente faz dinâmicas e as pessoas põem para fora a quem ela realmente é, mas a gente tem a possibilidade de discutir no final o que nós faríamos diferente. E esse aprendizado fica. Na vida é sempre a gente se questionando, né? O que nós faríamos diferente, né? Eu acho que é isso. É muito importante. O Corá, vamos falar um pouquinho da sua influência familiar, né? Sim. Então a gente já falou meio por cima aqui, né? São quantos Corás bombeiros? Eu abri uma fila, né? Primeiro, meu irmão veio para o bombeiro, que ele trabalhava no policiamento na Lapa. Veio como cabo, veio como soldado, cabo de salvamento, passou no exame de cabo de salvamento. Ele era muito bom de água. Meu irmão, eu ensinava ele as partes físicas e ele me ensinava a parte de água. Fez salva-vida primeiro que eu, fez mergulho primeiro que eu. Eu já era mais antigo de bombeiro e ele mais do que eu. E ele correndo atrás de você. Mas as outras coisas eu pegava, também passava para ele.
Depois, meu filho mais velho, Alexandre, é cabo lá no 15º. Tá nativo ainda, né, teu filho? Tá nativo. Acho que o ano que vem ele se aposenta. Tá perto. Tá no pedágio já, né? Uhum. E o do meio também tá no 15º. Tá aguardando para passar, para aposentar, porque ele teve um acidente severo. Em ocorrência? Cortando uma árvore, ancorou a escada numa paineira. Quando ele está cortando o galho da árvore que passava perto da paineira, uma paineira de quase 1 metro de diâmetro caiu. Caramba! E ele amarrado na escada que estava amarrado na paineira, ele não teve como sair. Veio de cabeça no chão. Teve um traumatismo craniano encefálico severo. Ficou mais de 30 dias em coma absoluta. O neurocirurgião que fez a cirurgia dele falou que se ele não morresse, ele ia ficar vegetativo. 2 meses depois, ele já entra no consultório do neuro, apoiado em mim, na minha esposa. Quando o neuro viu aquilo, não acreditou. André, não acredito no que eu estou vendo. E aí a gente ficou sabendo que ele, depois da cirurgia, ele falou para a equipe de enfermagem que assistiu à cirurgia, que se o André não morresse, ele ficaria tetraplégico. Que coisa. Ele tem algumas sequelas ainda, ele voltou ao trabalho administrativo, claro, né? Tem uma leve sequela para andar, para falar ainda, visual. Mas mesmo assim ele trabalhou depois disso mais quase 10 anos, agora não tem como trabalhar mais. Ele não consegue evoluir além disso. Eu ainda tenho esperança que eu vou ver ele completamente curado. Não vou morrer sem Deus ver isso. quiser. Mas puxa vida, mas que vitória também, hein? Que prova e que vitória. 30 dias ele internado e eu e a mulher ali naquele corredor de UTI orando. O médico da polícia foi visitar ele no hospital que ele estava cirurgiado, na UTI, e falou para nós, não dá para fazer nenhum prognóstico, a gente não sabe o que vai acontecer. E eu falava para minha mulher, ele vai ficar bom, ele vai ficar bom, ele vai ficar... A gente tinha uma promessa de Deus que ele ia ficar bom. Eu não sei como cada pessoa se apoia em alguma coisa, né? No dia que ele sofreu o acidente, era uma quarta-feira, a gente tinha um culto à noite. Quando eu estava indo para o hospital para ver que ele já estava no hospital, que ele ligava para mim, eu encontrei no caminho a pastora atravessando a faixa de segurança. Eu parei, aí eu abri o vidro e falei, pastora, ore porque o meu filho sofreu um acidente. Ela falou, tá bom. Aí abriu o farol, eu fui embora, fui para o hospital. À noite ele já tinha sido transferido para um outro hospital. Eu falei para minha esposa, eu vou no culto. Ela falou, vá, mas eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Ela não ia sair dali. A mãe não ia sair. E alguma coisa falou no meu coração, vai pro culto. E eu fui pro culto. Quando eu cheguei no culto, o povo sabia, né? Eu completamente abalado, né? O pastor falou, Corá, fala uma palavra. Eu sempre tenho alguma coisa preparada. Naquele dia eu não conseguia falar, né? Eu abri a Bíblia e abri em Tiago 4. Logo um versículo que falava assim, se alguém da sua família estiver enfermo, chamem os presbíteros e orem. Eu li esse versículo aleatoriamente, comandante, e comecei a chorar, e a igreja começou a chorar. Nós não éramos uma igreja com muita gente, né? E nós começamos a chorar e entrar numa comunhão com Deus pelo choro e pela oração. Todo mundo orando. Naquele dia, naquela hora, Deus falou no meu coração que ele ia ficar bom. Não só pela palavra que eu li, mas pela comunhão que se estabeleceu. De choro, de sentimento e de fé mesmo, né?
Demorou ainda mais 32 dias para ele sair daquela UTI, mais alguns dias para ele começar a andar. O sistema neurológico dele ficou completamente alterado. Ele teve que reaprender muita coisa, mas está lá, tocando a vida dele. Que maravilha. Graças a Deus. Que história, Corá. Que história. Bom, Corá, você é um cara pleno de emoção. A gente sempre soube disso, né? E a sua história, cara, a história da sua família realmente comprova assim. Vocês são uma família abençoada, você sabe disso. Amém. Eu já te falei Sim, isso. tenho certeza disso. Porque as coisas que vocês passaram, a sua história, a história dos seus filhos, a história do seu irmão, realmente. E isso só me leva à seguinte reflexão, viu? A gente pensa que somos nós que escolhemos a profissão. Né? A gente, quando passa o tempo, a gente descobre que não é. A gente é escolhido. A gente é escolhido. Tá na nossa mão o que a gente vai fazer disso, né? Tá na nossa mão. Mas a gente é escolhido. Eu gosto muito de contar uma historinha. Eu falo muito nas minhas atividades, meus treinamentos comportamentais, né? Que numa região lá do Mediterrâneo, numa ilha, tinha um sábio. E as pessoas procuravam o sábio e perguntavam, e ele sabia, né? Sábio, o que é isso? É assim, assim, assim. E em todo lugar que tem uma pessoa, um sábio, tem lá o traíra que quer pegar o sábio, né? Que quer desmontar. Tem o espírito de porco, né? O espírito de porco. E tinha lá o traíra que ele falava, hoje eu pego o sábio. E ele perguntava e o sábio sabia. Até que um dia ele bolou um plano e falou, hoje eu pego o sábio. E ele pegou um passarinho vivo, colocou nas mãos e colocou para trás. Falou, vou perguntar para o sábio o que eu tenho nas mãos. Se ele falar que é um pássaro, eu pergunto, está vivo ou está morto? Se ele falar que está morto, eu solto o pássaro. Se ele falar que está vivo, eu torço o pescoço do pássaro e mostro o pássaro morto. Hoje eu pego ele, né? Sábio, pois não, o que eu tenho nas mãos? Um pássaro, claro. Mas ele está vivo ou está morto? Aí o sábio olhou e falou, está em tuas mãos. O que nós vamos fazer disso, comandante, está em nossas mãos. Sempre. E eu acho que esse é o grande desafio da nossa vida. Né? O que vamos fazer com o que nos deram. Né? Você, Corá... Faça bem, né? Faça bem. Faça bem, porque faça bem. Cada célula do nosso corpo se beneficia disso quando você faz bem qualquer coisa. Qualquer coisa. É verdade. Corá, e hoje, né? Nós temos você quantos anos aposentado já? 22 anos. 22 anos, mas você é um cara inquieto, né? Você não para. Você está contando para mim, você está fazendo curso de plantar batata, sei lá, você é um cara que não... Eu não sou, não é inquieto a palavra, eu sou dinâmico. Durante um tempo também, só vou voltar um pouquinho de novo, você também trabalhou fazendo suporte para regatas, né? A parte de assistência. Daí é nosso conhecimento comum, e falamos do Pedro. Você fez isso muitos anos também, né? 20 anos trabalhando na Ilha Bela com o Pedro da BL3. Eu fazia a parte de socorro, né? Ele tem um treinamento lá que chama Regatas para Executivos. E eu acompanhava como socorrista. 20 anos. 20 anos. Aprendi muita coisa com o Pedro, com a BL3. O Pedro é um excelente administrador. Ele não tem funcionários, tanto na Marina quanto na pousada. Ele tem amigos, família. Que fantástico. Eu aprendi muita coisa com ele. E você falou de hoje a sua chácara, que é o seu sítio. É o seu sítio e é o seu laboratório. Então, lá Porangaba, E hoje eu tenho lá, por enquanto, um apiário. 13 colmeias de apis de abelha, essa abelha que mete ferroada mesmo, que hoje não tem mais a Europa. A Europa. Hoje é africanizada, tudo africanizado, né? Quando trouxeram a abelha africana para o Brasil, elas se misturaram. E o zangão da africana era mais rápido que o zangão da Europa. Pronto. Proliferou muito mais. E ela ficou agressiva realmente, mas ela é uma abelha boa de mel. E naquela região ali onde eu tenho sido, tem um recurso floral muito grande. Eu vou fazer o apiário mesmo, uma das coisas que eu vou fazer. Caramba, que idade que você está, o Corá? 72. Que bom, e cheio de projeto, que maravilha.
Cora, olha, eu tinha certeza que esse nosso bate-papo seria um bate-papo muito bacana, como realmente está sendo e foi. Eu quero agradecer a você por você ter aceito o nosso convite. E mais do que isso, eu quero agradecer a você por seu legado, por tudo que você fez pelo Corpo de Bombeiros, por tudo que você fez pelas pessoas que você recebeu, acolheu, instruiu e orientou. Não só os seus filhos, mas todas as pessoas que você comandou. E é claro que até hoje você pode ter certeza que existe um pouco de você em muitas pessoas, até porque tem pessoas que aprendeu com você e também retransmitiram, então claro que ficam a cada vez mais, né? Isso não para. Então muito obrigado por isso. Deus abençoe você, sua família, ricamente. Venha sempre nos visitar aqui no nosso podcast, no nosso Bomba Café. Eu me sinto realmente honrado de recebê-lo aqui, de verdade, falo isso do fundo do meu coração, e eu deixo aqui esses momentos finais para que você possa fazer suas considerações. Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade, pela rica oportunidade de revê-lo, de rever o nosso amigo Martinho. Martinho. Eu lembro do nome dele por causa do Martinho Lutero. Eu não lembro meu nome porque eu nunca dei cadeia nele. Por isso. Não, mas eu lembro do Martinho Lutero, que você fala, né? Eu sou Martinho igual o Lutero. Aí outro dia ele falou isso pra uma menina nova, falou assim, mas quem é o Lutero? É impressionante, a menina não tinha estudado a Reforma Protestante. Eu não sabe nada da Reforma Pela Protestante. madrugada. Esse é o nosso ensino brasileiro. O Lutero foi muito importante. Ele enfrentou o Papa na época e fez verdade, a Reforma a reforma. Protestante. Só tem evangélicos hoje porque teve Lutero, né? É verdade. Então, primeiro, agradecer a vocês pela oportunidade de falar, pelo rever vocês, matar a saudade daquele nosso tempo de ocorrência. Dizer que eu aprendi muito com cada bombeiro que trabalhou comigo. Mais do que eu ensinei, eu aprendi. E às vezes a gente não valoriza o quanto a gente aprende com as pessoas, mas a gente vai ser lá na frente um pouco do que nós somos agora nesse momento aqui, do que nós somos aqui agora nesse momento. Daqui a uns dias nós vamos ser alguma coisa diferente por conta do que nós conversamos hoje. A vida é dinâmica, Deus deu essa possibilidade de crescermos assim. E dizer que mesmo aposentado eu continuei sendo bombeiro, porque dei treinamento de brigada de incêndio, trabalhei com o Coronel Arlindo até recentemente, dando treinamento de brigada de incêndio, de primeiro socorro. Faço esse trabalho voluntário, onde me chamarem eu vou. Um parque lá de Goiás me chamar para dar um treinamento de primeiro socorro, eu vou voluntariamente. Porque Deus me deu tanta coisa, por que eu não posso hoje dar um pouquinho para as pessoas, né? E dizer que cada vez mais que nós fazemos alguma coisa do bem, nós estamos mudando o mundo. Nós estamos criando alguma coisa boa. Nós não estamos reagindo. Nós estamos criando. O filho do Criador cria. Verdade. Sensacional. Muito obrigado, Corá. Muito obrigado mesmo. Aquela continência respeitosa para o mestre Corá. Ô, meu comandante, eu fico até envergonhado. Eu que tenho que. Não. Estou aqui em posição. Não, eu moralmente e emocionalmente estou para você. Muito obrigado, viu? Venha sempre, visite a gente aqui quando você quiser, tá bem? Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado, como eu também gostei. Muito importante, pessoal, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast, dê o like, ative o sininho, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Acompanhe a gente também lá no Instagram, tá bastante atualizado, tem bastante coisa nova lá, acompanhe o nosso conteúdo e fiquem aí, acompanhe a gente, nos vemos de novo no próximo programa. Muito obrigado, até a próxima.